Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. E hoje eu vou comentar a respeito de duas matérias que eu acabei de encontrar. E a gente vai discorrer um pouco a respeito não apenas do prisma psiquiátrico, mas também falar um pouco das convenções sociais que envolvem esse caso. O título é o seguinte: Absurdo tirar uma filha de uma mãe, diz Flor de Lis após perder a guarda. Segue então um trecho da matéria. O advogado de Flor de Lis dos Santos, Anderson Hollenberg, confirmou que uma das filhas adotivas da deputada federal foi levada por uma casa de acolhimento na quinta-feira. A ação foi determinada pela Justiça após ser revelado que a adolescente de 14 anos teria se automutilado após uma briga com a mãe adotiva. Olha só, pessoal, para o advogado foi feita uma apreensão injusta. Aquela velha história de defender a mãe a todo custo, né? Ao passo que nós afastamos o pai de um filho simplesmente com uma denúncia infundada. Tem esse desbalanço na vara de família, né? A proteção incondicional da maternidade e a destruição progressiva da paternidade em várias esferas, né? Desde Hollywood, que demoniza a paternidade todo o tempo, até as varas de família, que têm cada vez mais transformado os pais em meros pagadores de pensão. A declaração foi realizada na chegada da Flor de Lis ao Fórum de Niterói na manhã desta sexta-feira, dia 4. Aí ela fala aqui: absurdo tirar uma filha de uma mãe, disse Flor de Lis antes de entrar na audiência, acrescentando que a adolescente teria sido vítima da agressão de uma pessoa, sem revelar quem seria. Bom, o que me chamou a atenção aqui, do ponto de vista psiquiátrico, é que a filha dela já tem exibido alguns sintomas que poderiam ser ligados a abusos na infância e ao transtorno de personalidade borderline. A garota teve uma briga com a mãe e a mãe a ofendeu, a chamou de lixo e a garota feriu o próprio braço com um estilete. Como é uma mentirosa compulsiva, Flor de Lis se justificou dizendo que havia se defendido da acusação no último domingo e ela escreveu em uma postagem que a adolescente havia sido internada para tratar de problemas emocionais causados por mentiras contra sua família. E ela menciona, como sempre, ter sido alvo de injustiças e acusações sem provas, né? E depois fez uma live pedindo orações. Quem acompanhou esse caso, né, mesmo que não pormenorizadamente, sabe que é um caso cabeludo de pessoas aí que provavelmente têm problemas psiquiátricos gravíssimos, né? Eu acho que o caso dela está muito além da ganância. Realmente é um caso de problema mental grave, né? Se ela não for até uma psicopata, a gente não pode afirmar sem evidências, sem analisar os critérios do DSM, mas é uma especulação que a gente faz aqui que tem até um certo fundamento em virtude dos absurdos envolvendo o caso. Prosseguindo aqui. Uma das testemunhas ouvidas na audiência do processo no qual Flor de Lis dos Santos é ré pela morte do pastor Anderson do Carmo denunciou que uma das filhas adotivas da deputada, de 14 anos, se automutilou após uma briga com a parlamentar. Regiane Campos afirmou que o fato ocorreu há cerca de 2 semanas. Segundo ela, a menina feriu seu próprio braço com estilete após ter sido chamado de lixo por Flor de Lis. A gente pode notar aqui na foto, né, o Extra teve acesso às imagens, nos quais é possível ler no braço da garota "Eu S de sou lixo". E a testemunha alegou que teve conhecimento das automutilações por outra jovem que morava na casa, mas que foi expulsa, olha só que mãe monstruosa, após uma discussão com Flor de Lis. A Flor de Lis ficou com raiva de alguma coisa e descontou na menina. Disse que ela era um lixo, que não era a filha que ela queria, né? Esse tipo de coisa, pessoal, é muito comum em mãe narcisista, né? Durante momentos de raiva, ela ofende, ela menospreza, ela tá sempre colocando a pessoa para baixo. Frases como "eu devia ter te abortado" são frases muito comuns na boca de mães narcisistas, ou "você estragou o meu corpo", o meu corpo era bom, eu engravidei, olha o que é que você fez com o meu corpo. São frases muito comuns na boca de pessoas que têm transtornos de personalidade. E como o amor é necessário para que a criança e o jovem
desenvolvam uma estrutura mental sadia, esse tipo de coisa acaba causando danos indeléveis na autoestima do filho ou da filha. Isso aí pode ser levado pro resto da vida, né? Agora olha só. E falou que se ela, a filha, não parasse, daria motivos para chamarem ela de assassina. De certa forma, disse que mataria a criança, né? Relatou Regiane. Então você vê, é um caso absurdo aqui, por muito menos do que isso, sem testemunha, sem nada, apenas com a prova, o poder de prova da palavra da mulher, pais são afastados permanentemente de seus filhos. Mas a gente vê um caso desse, a gente vê uma menina escrever no braço: eu sou um lixo, né? Para chegar a esse ponto, o psicológico já está totalmente destruído. E ainda assim, advogados do diabo, né, que são advogados em sua maioria, são verdadeiros agentes do ginocentrismo, sempre defendendo o status quo, a santificação da mulher, e ele diz que a prisão é injusta. Aí ela continua aqui, ó. É, a juíza Neares dos Santos afirmou que determinará o envio de cópia do depoimento de Regiane para a Vara de Infância e Juventude, além do Conselho Tutelar. Ela, Flor de Lis, trata as crianças como lixo. Teve até briga do arroz lá dentro, por comida. Estão comendo arroz com arroz. Olha só o abuso, né, pessoal? Então, a automutilação muitas vezes significa que o indivíduo pode vir a desenvolver alguns transtornos, geralmente o transtorno de personalidade borderline, embora exista automutilação também em outros diagnósticos, mas a gente analisa aqui o contexto, a gente vê que tem um caso claro de negligência, de abuso, e a automutilação muito provavelmente está relacionado com isso, se não houver também um episódio de abuso sexual também. A gente não pode descartar isso, né? E eu vou comentar agora a questão da automutilação e a gente vai falar um pouco de psiquiatria e o que isso quer dizer. A automutilação, ela geralmente começa entre 12 e 14 anos, né? E as comorbidades mais comuns é transtorno alimentar, transtorno de personalidade borderline, estresse pós-traumático e também pode ocorrer, às vezes, em pessoas que têm transtorno esquizoafetivo. E a automutilação ela pode ocorrer via cortes, queimaduras, arranhões, golpes auto-infligidos, pessoas que arrancam o próprio cabelo com muita ferocidade. E esses episódios eles são quase sempre de caráter impulsivo e eles podem se tornar viciantes. Então a pessoa fica viciada, literalmente viciada em se cortar. As razões para automutilação são muito diversas e a gente vai deixar isso para outro vídeo. O que eu queria comentar aqui é o ciclo do horror, né? Eu me lembro que pesquisando no Quora, o Quora tem matérias fantásticas, né? As pessoas comentam ali coisas que têm uma relevância às vezes até maior que uma matéria mais mainstream. E a mulher estava comentando a respeito do seu transtorno de personalidade, que era histriônica, e ela falou que tudo começou quando a bisavó dela foi violada por um homem e desenvolveu um transtorno grave de personalidade. E como ela tinha uma personalidade disfuncional, ela foi muito abusiva em relação à neta e que também desenvolveu um transtorno de personalidade, né? Se a gente analisar os dados, a herdabilidade do transtorno de personalidade borderline é muito alta. Uma filha que convive com uma mãe borderline, ela muito provavelmente vai ter também o transtorno borderline ou outros problemas, né? Ansiedade, depressão, etc, etc, etc. E da neta passou para a mãe e da mãe passou para essa filha. Então você vê que às vezes um episódio, né, fortuito, como um abuso ou algo assim, pode desencadear gerações de pessoas com problemas psiquiátricos e essas pessoas elas não são lesivas apenas para si próprio, mas para o outro também, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe o dano que uma mulher com transtorno de personalidade pode causar na vida do seu marido ou dos filhos, né? É um transtorno altamente associado a campanhas difamatórias, a falsas acusações, né? Inclusive eu sugiro para quem está vendo esse canal aqui aprender a identificar uma mulher borderline, que é algo que todo homem com 18 anos já deveria ser capaz de fazer com maestria, né? É uma coisa que salva vidas. E
Um dos grandes problemas desse ciclo de horror, né, que muito provavelmente essa filha da Flor de Lis vai ser inserida, né? Existe chance de recuperação, mas na minha opinião pessoal, né, não estou falando cientificamente, essa menina já está com a cabeça estragada e a chance de ela ser abusiva é grande, né? Tem até um ditado em inglês que diz hurt people, pessoas machucadas machucam pessoas, né? E um dos sintomas do transtorno de personalidade borderline, ou até mulheres que se automutilam e não se encaixam no diagnóstico, é muito comum a gente ver a presença de promiscuidade, né? Impulsividade sexual, fazer sexo sem camisinha, o que invariavelmente acaba numa gravidez indesejada, e como essas pessoas são muito instáveis, o divórcio ali é praticamente uma certeza. Então você vê como que uma mãe disfuncional e desestruturada causa um ciclo de horror de gerações que vão afetar várias pessoas. Porque o indivíduo que tem esse transtorno, ele não apenas é vítima, mas ele faz vítimas e ele faz filas de vítimas ao longo da vida. Esse tipo de mulher tem uma necessidade muito grande de estar sempre em uma relação, né? Se sentem vazias quando não estão em uma relação, dependem da outra pessoa para poder dar um pilar de personalidade para elas, né? Elas têm distúrbio de identidade, uma personalidade muito fluida, então elas geralmente derivam um senso de existência de outra pessoa. Então elas têm essa necessidade, muitas vezes absorvem, né, a personalidade do outro e se tornam cópias perfeitas das pessoas com quem elas estão casadas. E aí tem o filho, separa, aí o rodízio de padrastos tende a ser muito grande e você vê que aí a gente formou um ciclo de horror que vai causar filas, filas e filas de vítimas. Um outro ponto interessante que a gente pode analisar aqui também, existe uma síndrome que chama síndrome da criança adotada. Alguns pesquisadores notaram que crianças adotadas geralmente exibem certos tipos de sintoma, embora esse termo não seja tão bem aceito na psiquiatria. Se a gente fizer uma análise, existe uma similaridade muito grande entre a síndrome da criança adotada e o transtorno de personalidade borderline. Então a gente vê aqui que tem duas agravantes, né? O fato da Flor de Lis ser uma pessoa abusiva, completamente descontrolada, e o fato da garota já ser adotada, né? Que já é um fator agravante, a gente não sabe o que ela viveu no orfanato. Então eu queria comentar isso com vocês, né? Passar essa notícia do que está acontecendo com essa garota, e sempre deixar aquele alerta que a automutilação está ligada a transtornos de personalidade, e embora essas pessoas tenham sido vítimas, infelizmente elas também fazem vítimas. E o recado que eu dou para os homens que estão vendo esse vídeo é que se você notar que a mulher tem bulimia ou se automutila, que vocês fiquem vigilantes, porque a chance de vocês estarem em um relacionamento abusivo é muito grande. Então é isso aí por hoje, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Talvez a gente fale aí as razões variadíssimas que levam uma pessoa a se automutilar. Mas é um vídeo que eu vou fazer com mais calma, que ele vai ser um vídeo um pouco mais científico. Abração e valeu!